tema da aula passada foi a natureza e suas dinâmicas. Observamos a fauna e a flora do nosso bairro. E percebemos a importância de estimular o olhar das crianças a respeito do meio ambiente que cerca a escola, cerca o bairro e a casa onde a criança vive. Vimos como fazer a árvore da vida da turma. E nessa atividade percebemos a importância da sensibilização das crianças de que elas fazem parte da grande teia da vida. E também observamos o ciclo hidrológico. E percebemos nessa atividade que através da construção de um terrário em sala de aula, podemos levar as nossas crianças a observar o ciclo da água no planeta Terra. Boa aula! Olá pessoal, tudo bem? Ai, vocês estão bem? Oi, pessoal. Oi, gente. Que legal. Vamos para mais uma aula de prática educativa das ciências humanas. O tema central da nossa aula de hoje será o seguinte: o campo e a cidade. E aí pessoal, fizeram a experiência com a plantinha? Ô, legal. Lembra do fizemos nosso sim. terrário? Como é que ficou? Olha só, dá uma olhada Vamos como dar uma é que tá. olhada? Aí. O Aí esse vidro foi o ficou que cheio acabou. de vapor, professor. Ó, esse terrário foi o terrário que a turma produziu aqui, além daquele que nós tínhamos feito na sala. É. E já dá para perceber um detalhe. Perceberam alguma coisa no terrário? Várias coisas. Perceberam como ele está todo suado já? Sim, cheio de vamos- vapor, não é? na verdade é o ciclo hidrológico que a gente tinha comentado na aula passada. Bacana, funcionou legal, né? Perceberam É. como os ciclos da natureza auxiliam no trabalho de sala de aula, ensinam as crianças a perceber a natureza, né? E para Muito dar interessante. continuidade nesse processo de percepção da natureza, o tema da aula de hoje vai tratar também de relações de produção no campo e da cidade. Obviamente, tudo está relacionado também a processos produtivos. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de geografia, né? Vamos lá. Vamos. Ok. Isso aí. E para o estudo dessa temática, então, iremos aproveitar estudos anteriores que fizemos a respeito do desenvolvimento das atividades agrícolas e dos modos de produção que sucederam na história da humanidade. Podemos então perceber que a partir do desenvolvimento humano, muitos processos históricos se desenvolveram ao longo, né, da evolução da sociedade humana. Ô, Paulo, me diz uma coisa. O que são processos históricos, hein? Ah, é mesmo. É. Que Bem, são, Walter, Paulo? processos históricos nós podemos entender da seguinte maneira. Vou te dar um exemplo que foi dado por um professor de geografia do Brasil muito conhecido, o professor Milton Santos. O professor Milton Santos, ele, no seu desenvolvimento da sua pesquisa, sempre colocou que o desenvolvimento do Brasil, por exemplo, se deu através da evolução de um meio técnico, no primeiro momento, de um meio científico, no segundo momento, depois, né, da modernidade, na modernização do Brasil, Entendi. e, posteriormente, no meio informacional. Então, esse geógrafo nos fala a respeito da evolução do Brasil. E nesta evolução, ele deixa claro que a questão agrária e a questão urbana são dois processos distintos e, ao mesmo tempo, unificados, e que compreendê-los significa compreender a própria história do Brasil. Então, nesse sentido, o processo histórico, Walter, é o próprio processo evolutivo da sociedade. Né? Fica mais claro dessa maneira? Ficou bem mais claro. Legal. É. Então, pessoal, para o desenvolvimento da temática de hoje, nós pretendemos, então, estar situando a ideia do campo e da cidade, visto que já conhecemos certas características das paisagens naturais e já conhecemos certas características também das paisagens urbanas nos nossos estudos anteriores, ok? Ok.
Nesse sentido, então, é preciso que o educador aprofunde esse conhecimento a partir da realidade que a criança vive. Se estamos falando de um meio urbano e nossa escola está situada no meio urbano, nós vamos ter que fazer o esforço para trazer as relações campo para próximo das crianças. Por outro lado, se estamos desenvolvendo a nossa atividade educativa no meio rural, é necessário que tenhamos, então, possamos trazer para dentro da sala de aula as paisagens urbanas e, dessa maneira, então, criar processos comparativos. E, a partir desses processos, as crianças, então, podem estar conhecendo o seu lugar e conhecendo outros lugares. É verdade, professor. Perto do meu bairro tem algumas plantações, sabe? E você percebe isso. Aham. Essa é a ideia de aproveitar todo esse processo de percepção, que a gente também já trabalhou em nossas aulas, e, através da percepção, construirmos os processos de compreensão da relação campo-cidade. Legal. Ok? É assim que vamos estar trabalhando, então. É, professor, tem até algumas plantações de couve, sabe? Ah, Walter, como você está falante hoje? Eu trabalhei bastante, sabe? O meu dia foi agitado, mas é a maneira que eu achei para comentar, né? É isso mesmo. Não, quando você sentir necessidade, faça os comentários, porque a nossa aula é sempre aberta para o diálogo. Legal. Então, pessoal, o desenvolvimento do estudo do campo e da cidade pode permitir possibilitar uma série de atividades que levam a criança a perceber e se perceber no espaço, seja campo ou seja cidade. Essa atividade, então, que desenvolveremos hoje, ou as atividades que desenvolveremos hoje, tem um cunho de ativar a percepção e dar continuidade aos nossos estudos de geografia. A partir, então, da comparação entre as paisagens urbanas e paisagens agrárias, a criança pode desenvolver o seu senso crítico em relação ao espaço vivido, ao espaço geográfico. Ô, Paulo, Oi, Maria. e o que as crianças percebem quando fazem essa comparação? Olha, a percepção das crianças, como já vimos também, ela entra no campo da subjetividade. Sim. Mas quando ela representa ou quando ela conta suas histórias, fala sobre o seu espaço, ela exerce exatamente essa linguagem e dá ao educador a possibilidade de compreender como a criança percebe o seu próprio espaço. Sim. A evolução do seu espaço, as relações de trabalho, as relações entre os indivíduos, né? Nós podemos perceber que o modo de vida urbano e o modo de vida agrário são modos de vida que têm suas características comuns e, ao mesmo tempo, se interrelacionam. Né? E é através, então, do trabalho com a percepção que nós vamos identificar qual é o nível de cognição que a criança tem em relação ao seu espaço. Professor, Oi, Glorinha. perto da minha casa tem muitas pessoas que vieram da vila rural para procurar emprego aqui na cidade, sabia? Olha só que interessante. A Glorinha percebe, então, que no seu espaço de vida acontecem relações que têm a ver com o campo-cidade. Sim. Então, é isso que a gente vai exercitar hoje, é exatamente esse procedimento que a gente quer trabalhar. A partir do espaço vivido, comparações com a relação campo-cidade, ok? Ok. Para o desenvolvimento, então, dessa temática, nós vamos ter os seguintes objetivos a cumprir no trabalho de hoje. Reconhecer e representar os principais momentos da evolução das técnicas de produção agrícola e do modo de vida das populações agrárias. Identificar e representar os fluxos de matéria e energia consumidas pela população urbana e seus principais impactos ao meio ambiente e à saúde. Representar e explicar os diferentes elementos do espaço urbano e agrário, comparando os modos de vida das populações e suas principais características. A partir desses objetivos centrais, traçaremos então um conjunto de propostas de trabalho. Veremos então a história do campo. Para o desenvolvimento dessa atividade, precisaremos de alguns materiais. Material de desenho, né? Lápis colorido, canetas coloridas, revistas para recorte, revistas de desenho em quadrinho, também para recorte, e a partir daí então poderemos desenvolver a atividade. Trouxeram o material, pessoal? Trouxemos. Trouxemos Tudo tudo. aqui, ó. Ô, Legal. Paulo, Oi. O que nós vamos fazer agora? Bom, essa atividade consiste no seguinte. Com os materiais, então, apostos para o trabalho, nós vamos contar para as crianças uma história. É importante, então, que a gente conte uma história sobre a evolução de todas as técnicas da produção agropecuária, desde a origem, para que a criança, ao longo dessa história, vá construindo seus cenários. E depois, nós vamos fazer com que a criança
recorte seus personagens, escolha seus personagens dos quadrinhos e a partir daí ela vai fazer uma colagem, vai criar textos recontando então a história que o educador contou. É assim então que a gente vai dar o procedimento dessa atividade, o procedimento básico. Ô Paulo, você disse que precisa de um personagem para nossa história, não é? Então, que tal eu ser o Super Walter, hã? O que vocês acham? Vai ficar legal, Walter. Então, Eu gostei muito da sua ideia. Como que você pensou essa ideia do Super Walter aí? Mostra pra gente. Então, eu trouxe aqui, ó, tá prontinho, um amigo meu que fez. Olha só, Que muito bonito bem que desenhado. Você tá, Walter. Bacana, né? Você tá todo musculoso. Super Walter. A Glorinha gostou. Vamos lá então, Paulo, para nossa atividade? Vamos lá. Materiais apostos, então vamos começar o trabalho. Enquanto eles vão fazendo o trabalho, eu vou aproveitar para contar essa história da evolução da agricultura para vocês. E vocês, mãos à obra. Tá bom, vamos lá. Tá. Vou fazer aqui. Ok. Vejam bem, a história da agricultura, ela data de cerca de aproximadamente 10 mil anos atrás. E como vimos anteriormente, o desenvolvimento das técnicas de produção da humanidade já tinha alcançado níveis bem avançados. O que faltava então era adequar a nova prática, o conhecimento da prática de criação de animais e de cultivo de plantas às novas áreas que seriam agricultáveis. E onde estariam estas áreas? Essas áreas foram encontradas então nos grandes vales férteis dos rios e surgiram então grandes civilizações no entorno desses, na proximidade desses vales férteis. A nova atividade agrícola, então, sendo desenvolvida agora a partir de técnicas como a adubação, que era feita utilizando o próprio esterco dos animais, que também eram criados nas comunidades, a técnica do pousio ou também chamado de rotação de culturas. Eram também técnicas utilizadas no início da atividade agrícola. Ao longo do desenvolvimento humano, a agricultura passou por algumas fases, mesmo na Idade Antiga, né, e posteriormente no período medieval. A base da sociedade humana, então, sempre se deu no plano das atividades agrícolas. Até que então, lá pelo século XVIII, as novas técnicas de produção que levaram inclusive à Revolução Industrial, acabaram chegando também no campo. E daí para frente, o campo sofre uma modernização. A partir então do século XIX, com a revolução na indústria química, surgem então novas técnicas a partir de fertilizantes, de adubação química, de fertilização química do solo, e então o campo passa a compor a era moderna. Na atualidade, nós podemos perceber que a prática agrícola já atingiu níveis de alta tecnologia. Hoje, nós já discutimos a questão dos transgênicos, por exemplo, que é pauta da discussão da atualidade no início do século XXI. E assim, então, a agricultura segue o seu desenvolvimento, as técnicas seguem evoluindo. E o que fica de resultado que pode ser percebido na paisagem? As práticas agrícolas provocaram grandes alterações nas paisagens humanas. E a partir, então, dessas alterações, nós podemos comparar quais são as transformações que a atividade agrícola transforma no campo. E como as cidades podem estar incluídas nesse mesmo sistema de análise. Então, dessa forma, essa história da agricultura deve ser repassada e repensada sempre para que as crianças tenham a melhor forma, recebam da melhor forma possível todo esse conhecimento histórico e o conteúdo seja passado de uma maneira muito didática. Vamos dar uma olhada como é que ficou a atividade da nossa turminha? E aí, pessoal? Olha só, Tá Paulo, saindo a colagem. tá quase pronto, tá Que terminando. legal, aqui. que Vamos legal. lá. Olha só que bacana ficou o cartaz da turminha. É mesmo, professor, ficou super legal. Pelo jeito ele fez uma viagem no tempo e foi na época ainda onde o cultivo de plantas e a criação de animais ainda era feito de maneira primária, passando pelo processo de evolução das técnicas agrícolas, a formação dos primeiros núcleos urbanos, né? A atividade moderna, né? O plantio em curva de nível, e isso possibilitando a formação de novos centros urbanos, né? Áreas de monocultura que foram desenvolvidos,
e isso dando base para o surgimento das grandes aglomerações humanas, das grandes civilizações, né, chegando ao ponto das grandes cidades e, na atualidade, o Super Walter chega no tempo em que nós já temos grandes concentrações urbanas e nos mostra aqui no final como uma família moderna, uma família contemporânea, adquire os seus alimentos através da compra nos supermercados. Super Walter, então, chega até a época atual, nos mostrando a história da evolução das atividades agrárias. Viram só que legal? Mas vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos. E aí, pessoal, como é que foi o intervalo? Tudo bem? Vamos dar sequência nos nossos estudos de hoje através de uma segunda proposta de trabalho. Vejamos a proposta. A cidade comilona. Nesta atividade, nós pretendemos estimular os nossos educandos a construírem uma representação de uma cidade, mas uma cidade que tenha, de certa forma, vida. Uma cidade comilona. Comilona por quê? Porque, na verdade, nós percebemos que nas cidades entram determinadas matérias, entram determinadas quantidades de energia. E, ao mesmo tempo, essas cidades também acabam eliminando alguns dejetos produzidos no interior da cidade. Isso faz com que alguns pesquisadores percebam a cidade como um grande ser gigante que absorve e que consome muitos materiais e energia e elimina também muitos poluentes, muitos materiais e também muita energia. Então, o estímulo às crianças deve ser feito a partir de algumas histórias do estudo da urbanização. E, a partir daí, as crianças podem projetar a sua cidade comilona. Neste caso, eu pedi para a nossa turminha que já fizesse um planejamento de como que eles gostariam de representar a cidade comilona. Nesse caso, então, eles projetaram e vamos ver que materiais eles vão utilizar, qual é a ideia que a turminha trouxe para a gente visualizar. E aí, pessoal, pensaram um pouco naquela ideia que eu tinha falado, de uma cidade que consome, que elimina? O que vocês projetaram? Pensamos. Inclusive, trouxemos vários materiais. Nós trouxemos sucata, papel, né? O que mais que a gente trouxe? Garrafa plástica, tem até um saco aqui. O que você trouxe? Tinta. Materiais de pintura e desenho. Então, de certa maneira, você já tem uma certa ideia do que vocês vão fazer, né? Já, a gente já fez um planejamento. Fez um planejamento. E como vocês pensaram essa cidade comilona? Aí é que tá. Aí é surpresa, né, Maria? Surpresa? Né, Maria? Surpresa. Olha só. Então, vamos ver essa turminha trabalhando para ver o que eles vão construir? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, mas que cidade comilona vocês produziram, hein? Pois é. E eu achei interessante que vocês fizeram ela de uma forma que dá para brincar. As crianças vão adorar brincar com esse tipo de trabalho, porque ela vai ser muito útil no trabalho de sala. E eu gostei que vocês prestaram atenção naquilo que eu estava falando. Por que a gente imagina que a cidade seria comilona? Porque, na verdade, ela consome alguns elementos. E aqui vocês colocaram alguns. A cidade consome oxigênio, Água. a cidade consome água, a cidade consome calor. Lixo, poluição, gases, né? Olha, Walter, na verdade, isso que você falou são coisas que ela elimina. Na verdade, ela consome o oxigênio, a energia, consome alimentos, matéria-prima, recursos naturais. Isso tudo entra na cidade. E o que será que sai dessa cidade?
Vamos ver o que vocês produziram aqui, né? ó. Deixa eu dar uma olhada agora. Olha a cidade. Nossa, como ficou uma cidade comilona mesmo. Ah, olha aqui o que vocês produziram. Então, Elimina se gases, entram professor. todos aqueles materiais e aquelas energias, obviamente a cidade está eliminando aqui a poluição, tá? Eliminando calor, gases, tóxicos, poeira. É isso aí mesmo. Acabaram pegando o espírito da coisa. Na verdade é isso mesmo. A cidade como uma espécie de uma entidade, de um ser que cresce a cada dia, né, e que se transforma, né, numa grande cidade comilona. Né? Legal. Nesse tipo de atividade, o educador pode aproveitar muitas oportunidades para trabalhar o ciclo da energia, o ciclo da matéria, as relações da cidade com o campo podem ser trabalhadas, né, à medida em que muitas matérias-primas, muitos recursos naturais vêm das regiões agrícolas. E tudo que entra no sistema da cidade pode estar sendo pensado como aquilo que a cidade está consumindo, que ela está comendo. E tudo aquilo que ela elimina, né, o lixo, a poluição, os resíduos, né, como os elementos que ela está produzindo. Gente, uma pergunta. Para onde será que vai tudo isso que a cidade elimina? Pois Ai, uma boa Paulo, pergunta. muitas vezes vai para os rios, não é verdade? Isso é verdade. Vai parar no ar, Pois é. no solo. Ai, poluindo tudo, não é mesmo, Paulo? Engraçado, agora a gente tá ficando mais claro, a gente vê todas essas diferenças, né, da cidade com o campo também. Então, veja que riqueza que é o trabalho, se você quiser, por exemplo, trabalhar a questão ambiental, como nós já fizemos. A Glorinha mesmo acabou enfatizando a questão da água. Então, um trabalho que você pode utilizar como um recurso didático, criativo, podemos brincar com esse tipo de atividade e, ao mesmo tempo, estar criando as condições para a aprendizagem de geografia, de história, de todas as ciências, utilizando esse recurso didático. Tá? Legal. Tá, joia. Espero que vocês aproveitem muito isso no trabalho pedagógico, quando vocês estiverem, a Maria já está em sala de aula, quando vocês estiverem na prática. Legal. Eu vou Legal, desenvolver. pessoal? Legal. Joia! Pessoal, boa atividade foi essa e nós vamos dar uma olhada na próxima atividade que teremos agora. Representando o campo e a cidade. E para o desenvolvimento dessa atividade, nós vamos ver o que a turminha trouxe de material. Pessoal, trouxeram material? Sim, professor. Trouxemos papel, lápis, cola. Tesoura, papelão. Bem, agora que nós já vimos como se dá a relação no campo e como se dá a relação na cidade, o que nós vamos fazer, o objetivo central dessa proposta, então, é construir uma representação. Uma maquete que contemple a paisagem do campo e a paisagem da cidade. Como nesse caso nós já visualizamos as paisagens do campo, as paisagens da cidade, já compreendemos como funciona cada uma, agora é o trabalho da construção da representação da maquete. Legal. Agora ficou mais claro, né, Paulo, essa diferença do campo e a cidade. A gente começou a perceber que existem modos de vida diferentes, existem processos históricos, né? Lembra do começo da nossa aula, falamos de processos históricos? São processos históricos, então, diferenciados e que, na verdade, resultam no quê? Em paisagens diferenciadas, paisagens agrárias, paisagens urbanas. Esse exercício é interessante que seja feito a partir de muito estímulo, através de exibição de fotografias, de imagens, utilizando filmes, contação de histórias, sempre se reportando a relação cidade, a relação campo. E aí, com isso, a gente lança o desafio para os colegas. Legal. Vamos fazer essa atividade? Vamos pessoal? lá. Olha, vocês já fizeram muitas maquetes bonitas nas nossas aulas. Vamos ver como é que vai ficar essa de hoje. Vai ser mais uma. Tá, ok? Vamos Mãos ver. à obra? Vamos lá. Beleza. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Olha só como ficou o trabalho da turminha. Muito interessante, muito bem trabalhado. Depois de ter trabalhado diferentes abordagens a respeito do campo e da cidade, eles estavam com subsídio suficiente para construir essa representação. E como nós percebemos aqui na representação, foram colocados os aspectos naturais da região do campo, das regiões agrícolas,
algumas representações ainda de florestas, a representação do modo de vida agrário, através da casa, de uma casa construída com um pavimento só, os animais em volta na região, soltos ao redor da casa, o lago, a utilização do lago para a criação de peixes e as aves se alimentando nesse lago, vacas, um animal aqui, um porquinho que foi colocado aqui, e tudo isso então reconstituindo não só a paisagem natural do campo, mas também a paisagem cultural, ou melhor, a paisagem construída pela população que mora nas regiões agrárias. Curioso também é que dentro dessa mesma maquete, a turminha conseguiu representar a atividade que acontece nas regiões urbanas. Então, o centro, uma região urbana também está sendo apresentada e nós conseguimos perceber nitidamente diferenças. A princípio, até nas formas geométricas que essas duas regiões possuem. Nós podemos perceber que a cidade, além de ter cores mais fortes, tem estruturas arquitetônicas geométricas mais definidas. Nós conseguimos perceber que a representação deles traz para nós a noção de um espaço cada vez mais superutilizado pela alta concentração de prédios, a circulação de automóveis, a emissão de gases através das chaminés das fábricas e todo o processo que está inserido no contexto urbano. Através de uma maquete dessa, você pode desenvolver muitas atividades nas quais as crianças poderão desenhar, representar, contar histórias, fazer, de certa maneira, dramatizações também poderão ser utilizadas, tudo isso mostrando a relação campo e cidade, sempre pensando que um está associado a uma ligação muito forte entre um e outro. Gostei, pessoal. Legal, né? Objetivo cumprido. Oi, Maria. O interessante também é que nós usamos papelão, que é um material reciclável, a gente não fere a natureza. Isso tem que estar sempre embutido na proposta didático-pedagógica do educador. A utilização de materiais que não degradem o meio ambiente, porque isso, inclusive, faz parte do conteúdo do nosso trabalho. Sim. É o momento de nós começarmos a trabalhar com materiais recicláveis, ensinando para as crianças que toda essa dinâmica da natureza está sendo alterada pela sociedade humana e somente a sociedade humana vai conseguir reverter esses processos. Legal. Gostaram, pessoal? Adoramos. Legal. Acho que é por aí mesmo, Então é isso aí, pessoal. Essa atividade foi muito bem desenvolvida. Parabéns para a equipe aqui e espero que vocês tenham um bom trabalho com essa atividade nas suas salas de aula. Vejamos então como fazer a avaliação das nossas atividades. No processo avaliativo, é importante que o educador já tenha um conhecimento prévio da região na qual ele está lecionando. Esse conhecimento prévio já o permite decodificar quais são as relações que estão contidas no espaço vivido pelas crianças e vai facilitar muito o trabalho dele na avaliação. Nesse sentido, a partir de que o educador domina, ele consegue perceber qual é o grau de crescimento da percepção das crianças sobre o seu espaço vivido. Dessa forma, então, é preciso que o primeiro passo dessa atividade seja o próprio reconhecimento do espaço vivido por parte do educador. Ô Paulo, então, memorizando, é muito importante que a gente saiba a realidade que os nossos alunos estão inseridos. Perfeito. Certo. É a partir daí que você consegue exatamente construir parâmetros para você verificar se as crianças estão percebendo as paisagens, quais são as relações que elas estão fazendo com essas paisagens, se elas estão de fato percebendo que o modo de vida no campo e na cidade são diferentes e ao mesmo tempo são interdependentes, como a cultura da região onde a criança mora se desenvolve. Isso é tudo para fazer parte do processo avaliativo. Mas não só isso. Não só compreendendo as paisagens e compreendendo as relações sociais, mas também é importante que a educadora oriente e perceba que o desenvolvimento das representações que essa criança possui. Nesse caso, então, pessoal, é importante você perceber que a criança, desde que entra na educação infantil até as séries iniciais e toda a primeira, quarta, ela vai ter um crescimento gradativo da sua percepção a respeito do espaço vivido. Então, no processo avaliativo, campo-cidade, prestar atenção a respeito
constantemente no processo cognitivo da criança. E ela vai sempre estar manifestando, ou pela fala, ou pela escrita, ou pela construção de representações, de desenhos, e vocês vão ter um grande instrumento de avaliação, tá? Tudo começa por um bom conhecimento da sua região, ok? Ok. Legal, pessoal. Legal. A nossa dica de estudo para vocês, então, é a seguinte. Para vocês fazerem essa atividade, é importante que vocês tenham à mão atlas geográficos, livros de história do município e tudo aquilo que possa contribuir para você compreender qual é a relação que a sua região tem com o campo ou com a cidade. Bons estudos e até a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. O tema da aula de hoje foi o campo e a cidade. E percebemos como é importante contextualizar as relações do campo para que a criança possa se desenvolver no estudo dessa temática. Estudamos a história do campo. E nessa temática procuramos desenvolver uma percepção a respeito das paisagens e das relações que acontecem no campo e na cidade. E desenvolvemos a atividade da cidade comilona. E percebemos que através dessa atividade podemos fazer várias relações a respeito da região urbana e a respeito das questões ambientais que se envolvem nesta região. Até a próxima aula!